do Jornal da História. E hoje vamos falar sobre o Reino de Gana. Como alguns sabem, o país de Gana está localizado na África Ocidental, no hemisfério norte, que beira as margens do Oceano Atlântico. Bom, agora que você sabe a localização geográfica, vamos ouvir a matéria de Rebeca Guimarães sobre a história dessa tribo e dados. Olá, eu sou a Rebeca Guimarães Cortez e vou falar a história de Gana. O Império de Gana não tinha este nome até então. Depois passou a ser chamado de Gana, que significa chefe guerreiro. Muito provavelmente foi fundado durante a década de 300, de acordo com marcas da terra do território. Em certa altura, o Império de Gana começou a adquirir uma reputação de ser uma terra de ouro, mas o Império entrou em declínio e em 1240 foi destruído pelo Império Mali. A região de Gana tornou-se com o tempo uma área de intenso comércio. Gana passou por diversos processos de dominação europeia, que veio de Portugal e Holanda, pela disputa do território, além de guerras internas e dominação dos Ashanti no território. O país foi colônia britânica, sendo a primeira da África Ocidental a tornar-se independente em 1957, reunindo os costa do Ouro e de Togolândia, que hoje é o país de Tonga. Eu vou falar dados de Gana. Extensão territorial: 288.533 km². Localização: África. Capital: Acre. Clima: equatorial. Governo: República Presidencialista. Divisão administrativa: 10 regiões subdivididas em distritos. Idiomas: inglês e línguas regionais. Religião: cristianismo 57,6%. Protestantes 24%. Independentes 15,7%. Outros 12,6%. Sem filiação 5,3%. Crenças tradicionais 22,1%, islamismo 19,8%, sem religião e ateísmo 0,5%. População 23.887.261 habitantes, contendo 12.080.684 homens e 11.756.577 mulheres. Composição étnica: Assans 44%, Mossi e Dagombas 16%, Euês 13%, Gás 8%, outros 19%. Densidade demográfica 100 km², taxa média anual do crescimento populacional 2%, população residente em área urbana 50,74%, população residente em área rural 49,26%, população subnutrida 9%, esperança de vida ao nascer 59,4 anos, domicílios com acesso à água potável 80%, acesso à rede sanitária 10%, índice de desenvolvimento humano 0,467. Qual é a política e economia deste país? É o que veremos a seguir. Depois de sua independência, a Constituição de Gana de 1992 determinou um sistema de governo multipartidarista com parlamento unicameral e presidente eleito por voto universal para um mandato de 4 anos. Hoje, o presidente se encontra em Accra, capital de Gana. Seu nome é Nana Akufo-Addo e fica a maior parte do seu tempo na Suprema Corte de Gana. Sendo a moeda oficializada o cedi, Gana é uma das economias mais estáveis do continente africano. O país é grande exportador de ouro, diamante, manganês, bauxita e madeira. Outro elemento de suma importância para a economia nacional é o cacau, produto que caracteriza o país como sendo o segundo maior produtor mundial. Mesmo com uma economia diversificada, Gana apresenta grandes problemas socioeconômicos. Aproximadamente 10% da população é subnutrida e somente 10% das residências possuem rede de esgoto. Como se caracteriza a cultura desse país e a religião? As tradições de Gana são excepcionalmente interessantes nas artes, festivais e rituais. As vilas artesanais são popularmente conhecidas pela produção de textos e prendas de variadas cores ou desenhos, como kente, é o traje típico dos reis da região central. As esculturas geralmente têm forma de animais, frutas ou vegetais, que guardam uma importância particular do modo de vida tribal. A literatura de Gana é uma das mais brilhantes e ancestrais de todo o continente africano. Além do romance, em Gana tem-se cultivado o teatro e a poesia. O islamismo se propagou pela região através dos mercadores muçulmanos, ao passo que eles tinham contato com os comerciantes locais e com as elites das áreas urbanas. Os líderes podem ter reconhecido que adotar a religião, ou parecer adotar, ou ao menos tolerar, faria bem ao comércio. O fato no Império de Gana não há evidência alguma que um rei tenha se convertido ao islamismo. E a bandeira do país? Já passou por muitas mudanças? O pavilhão é composto por 3 faixas horizontais de vermelho, amarelo e verde, em ordem decrescente.
Na parte central da faixa amarela há uma estrela negra de 5 pontas, que se tornou o símbolo mais proeminente da identidade ganense. A cor vermelha representa o sangue ganês derramado em independência, enquanto o amarelo é o símbolo da riqueza. O verde representa a natureza e a floresta, e a estrela negra para a independência dos povos da África. A história das bandeiras de Gana começou após a colonização europeia, e em primeiro veio a bandeira da colonização portuguesa. Posteriormente veio o país da Holanda, e também a dominação Ashanti no território ganense. Logo após veio a colonização britânica. E também teve as uniões entre Gana e Mali, de 1958 a 1961. E também a união de Gana, Mali e Guiné, de 1961 a 1962. Logo depois, a bandeira voltou a um seu normal. Será que as comidas são boas? As comidas são boas na Gana? Elas são ótimas. Na Gana, a culinária ela é bem diversificada, ela por conta da cor, tamanho, ingrediente, cheiro e temperos. O whey é, como aqui no Brasil, uma mistura de arroz com feijão e algum complemento que você quiser, assim, tipo ovo, bacon, carne, o complemento que você quiser, você coloca junto também. Temos a xixinga, que é basicamente um espetinho, como a gente come aqui de carne, só com abobrinha, carne, camarões e tempero do tipo de lá da Gana. Temos o bofrote, que se você for de Dantes, você vai amar, que o bofrote é basicamente um bolinho de chuva com chocolate por dentro, que é tipo um donuts frito recheado com chocolate dentro. E o bofrote também pode ser chamado de puff-puff. Tem esses dois, com uma pamonha daqui do Brasil com recheio da cultura de Gana. E basicamente essas são as comidas da cultura ganense. E dá muita fome só de ouvir, imagine pelo cheiro e as fotos. Deve tipo muita fome. Me deu até uma fome. Parecem ser todos bons. Mas vamos ao que interessa. Aqui vão alguns monumentos de lá. Neytek Taoya III. Neytek Taoya III foi um Gamanstice no estado de Ga, uma realeza tradicional na região de Grande Accra, em Gana, de 2003 até sua morte em 2000. Parque Memorial Kwame Nkrumah e o Mausoléu. Localizado no centro de Accra, em Gana, está o Parque Memorial Kwame Nkrumah e o Mausoléu. O mausoléu é o local de descanso do primeiro presidente africanista de Gana. O museu abriga artefatos raros relacionados à independência de Gana. E passeios ao parque oferecem aos visitantes uma história profunda sobre a luta subsaariana pela independência. O Farni Koiga Monument. Uma rica exibição cultural caracterizou a inauguração histórica de um monumento em homenagem a um célebre pescador, o Farni Koiga Maury. Uma movimentada comunidade de pescadores no distrito de Abura Acebu Kwamankezi, na região central. Estamos encerrando o programa, então aqui vão curiosidades sobre Gana. Gana foi um dos maiores impérios formados no continente africano. A economia comercial de Gana atingiu seu auge no século VIII, ao interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. Graças à domesticação do camelo, foi possível que comunidades pastores Kwame Nkrumah e o Mausoléu. O mausoléu é o local de descanso do primeiro presidente africanista de Gana. O museu abriga artefatos raros relacionados à independência de Gana. E passeios ao parque oferecem aos visitantes uma história profunda sobre a luta subsaariana pela independência. O Farni Koiga Monument. Uma rica exibição cultural caracterizou a inauguração histórica de um monumento em homenagem a um célebre pescador, o Farni Koiga Maury. Uma movimentada comunidade de pescadores no distrito de Abura Acebu Kwamankezi, na região central. Estamos encerrando o programa, então aqui vão curiosidades sobre Gana. Gana foi um dos maiores impérios formados no continente africano. A economia comercial de Gana atingiu seu auge no século VIII, ao interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. Graças à domesticação do camelo, foi possível que comunidades pastores próximas ao deserto do Saara começassem a empreender novas atividades econômicas. O povo de Gana começou a se organizar em comunidades agricultoras estáveis, que se uniram principalmente por conta de ataques de tribo nômade. O ouro era escoado principalmente para a região do Mar Mediterrâneo, onde os árabes utilizavam a cunhagem de moedas. Gana importava livros, tecidos e cavalos em troca de ouro e marfim, e comerciantes árabes passavam meses viajando em busca de negociações. Estamos acabando por aqui com essas curiosidades.
Espero que tenham entendido e gostado sobre o Reino de Gana. Tenham um bom dia e até mais.